É muito difícil pensar uma startup sonhar no Nasdaq. Tem muitas empresas pensando que o Nasdaq é o objetivo, mas tem que abrir o caminho antes, tem que abrir o caminho para atuar como empresa listada muito mais cedo. E depois você consegue, a partir dessa visão de empresa pública, fazer a boa retenção de pessoal-chave, melhorar o perfil da empresa, captar para fazer o growth da empresa e ter a equipe de gestão certa para chegar até o Nasdaq também, porque toda empresa de inovação quer chegar até o Nasdaq, mas tem muito que pode ser feito antes de chegar no Nasdaq. É isso aí, pessoal. Começando mais um episódio do Jogando para a Plateia. Dino, como é que estamos hoje? Startup Summit 2023. A gente está aqui no stand da Invisto. Que história, hein? Produzindo grandes papos, né? A gente tá um atrás do outro aqui, pois tá? Uma produção em série de episódios. E agora tá pegando fogo aqui, 5 e pouco da tarde, já tá o povo andando de um lado pro outro, não conseguiu nem transitar direito aqui nesse espaço, tá muito legal. Tá muito legal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que bom, né? Pois é. Quem a gente tá recebendo agora, Jimmy? A gente tá recebendo aqui, cumprimentar o Marcelo Amorim, fundador da Invisto, nosso parceiro aqui no Startup Summit, e o Guilherme Legari, que é da T6, né? Uma plataforma de investimento que faz a conexão de startups com investimento no mercado norte-americano e vai contar para a gente aqui como funciona e a visão que o mercado internacional tem dos negócios aqui no Brasil. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje. Prazer é nosso. Obrigado. Muito bom recebê-lo. Acho que a gente pode começar por isso. A gente falou sobre internacionalização agora há pouco, numa conversa anterior. Muitas startups buscam o mercado internacional. E eu imagino que também tem muita gente de fora de olho no que a gente está fazendo. É sua primeira vez em Florianópolis, acabou de chegar. Qual que é a tua primeira impressão? Primeira impressão, o evento é muito cheio, muita criatividade, muita energia. Até um pouco quente hoje também, para o inverno brasileiro. É verão isso aqui. Como canadense, quando eu falo do inverno brasileiro, não é nada como o inverno canadense. E a primeira impressão, então, é de um movimento de muita coisa acontecendo simultaneamente. Sim, obviamente, a partir de amanhã vou dar uma outra palestra e até sexta-feira vou ter um feeling melhor do evento, mas minha primeira impressão é muito positiva. Legal. Hoje, enfim, a gente está aqui com um fundo de investimento na mesa, conversando com a gente, com o Marcelo. Muitas startups que estão hoje no ecossistema da Invisto estão se organizando para um mercado internacional? Sim, bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estou aqui, obrigado, Guilherme, então, por participar com a gente. Toda vez que a gente olha para uma startup, a gente sempre pensa no potencial de internacionalização, né? É lógico que uma startup que trabalha com auditoria fiscal, por exemplo, é mais difícil, porque tem uma coisa muito brasileira na solução do problema. Mas toda vez a gente olha como que essa startup pode internacionalizar. A tendência natural do empreendedor é primeiro, principalmente do empreendedor da região sul, né, é primeiro conquistar São Paulo, né, que é um mercado maior. Logo depois disso, ele já pensa em outros mercados. E eu estava comentando aqui offline com o Guilherme que a América Latina é um mercado assim mais difícil, até na minha opinião, do que Canadá, Estados Unidos e América do Norte, que é um mercado mais maduro para absorver tecnologia, né? Então, às vezes a gente olha uma startup e pensa assim, como é que essa startup pode funcionar no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou eventualmente na Europa? A gente sempre olha essa possibilidade, né? Algumas se encaixam nessa tese, e para nós é atrativo isso, né? Uma tese de mais escala, e algumas não. Então, a gente sempre olha com esse viés de internacionalização também. Estados Unidos e Canadá é mais fácil, tem uma interpretação que é mais tranquila? Na minha opinião, sim. O Canadá, acho que o Guilherme pode falar muito bem, porque está baseado no Canadá, está em São Paulo, mas a TSX é toda de Toronto, né? Mas eu acho que tem coisas mais fáceis, por exemplo. O primeiro ponto é a maturidade de alguns mercados. Quando você vai falar, por exemplo, você vai fazer uma startup para falar um termo está em moda aí, a inteligência artificial, por exemplo, a maturidade de você fazer um projeto, por exemplo, no Canadá ou nos Estados Unidos, é muito maior do que você tentar fazer na Argentina ou na Colômbia ou eventualmente no México. E tem um ponto muito importante que, assim, se você falar em América Latina, assim, nem um demérito, tá? É a questão só de mercado. Os países são pequenos. Então, se você for para o Chile, você tem que ser o primeiro. Se você for para o Equador, você tem que ser o primeiro. Se for para a Colômbia, tem que ser o segundo. Os mercados são menores, né? Sim. Então, se a empresa quer uma escalabilidade maior, evidentemente que o mercado da América do Norte é muito maior do que o mercado latino-americano para a tecnologia, né?
Mas também fabrica uma sensação que é um ambiente muito mais competitivo. Claro. Aí você tem que fazer uma disrupção muito significativa para poder chegar e fazer alguma diferença no mercado. Não, muito mais competitivo no mais profissional, né? Lá, você, no mercado canadense, no mercado americano, você tem pouca tolerância ao erro, né? Uma relação lá de cliente e fornecedor tem pouca tolerância ao erro. E vamos falar sinceramente aqui, estamos aqui entre amigos, a barreira da língua é importante também. Claro. Não é todo mundo que é proficiente em inglês e francês para poder fazer uma palestra no Canadá ou nos Estados Unidos. É difícil, é uma barreira importante, né? Sim, E como é que o pessoal lá do norte olha para a gente aqui no sul? Bom, como canadense, eu cheguei no Brasil há alguns anos atrás, inicialmente em 2010, mas a partir de 2019, a Bolsa de Toronto, TSX Venture, tomou a decisão de ter uma presença full-time na América do Sul, sediada em São Paulo, para realmente tentar conectar oportunidades do setor de mineração, a gente conhecido como para o mercado de mineração, energia e inovação, que é um setor que mais cresceu nos últimos anos. Então, a minha visão é que tem que conectar essas oportunidades aqui no Brasil com investidores no mercado TSX Venture, que é uma bolsa de acesso do mercado canadense. Mas, obviamente, como o Marcelo falou, é importante considerar essa internacionalização. A partir do momento que você tem uma presença na América do Norte, no Canadá, que pode ter um lugar muito bom para expandir internacionalmente, é muito mais fácil de acessar capital também, a partir desse mercado. Mas como o mercado brasileiro já é gigante, um mercado tão grande, não tem essas necessidades de explorar já desde o primeiro dia mercados internacionais, porque já crescer no Brasil e chegar a ter um bom nível de receita no Brasil pode ser suficiente para se listar lá fora também. Então, para mim, é uma coisa muito interessante de ver que tem potencial, tem muita criatividade no Brasil e para internacionalização é importante, mas para também crescer no Brasil pode chegar a um nível de competitividade muito alta e até chegar a mercados internacionais sem sair do Brasil. Mas tem um lado de chegar e fabricar mais ambição na turma daqui, vamos dizer assim, tem um lado de mercado de chegar, você tem um trabalho para chegar e dizer assim, vamos lá, vamos correr atrás que dá para fazer coisa legal lá em cima? Acho que tem que ter uma visão para onde crescer. Se a América do Norte, Canadá for um mercado bom a nível comercial, a nível de R&D, acho que vale a pena explorar essa oportunidade. Canadá tem muito para oferecer, mas o Brasil também é um mercado tão grande, tem muita criatividade. Acho que é bom balançar os dois. O investidor vai entender que a empresa tem que crescer no Brasil primeiro, antes de lançar projetos internacionais, mas também a captação de capital adicional vai permitir, o growth capital vai permitir também internacionalizar a empresa. Então é isso que a gente tem que... Você já tem cases de empresas brasileiras que tiveram essa projeção no mercado canadense, por exemplo, e foram bem-sucedidas e entregaram valor que o Canadá ainda não tinha dentro do seu próprio ecossistema? Boa pergunta. Inicialmente, o nosso mercado era mais um mercado de mineração para empresas internacionais, energia também. E a gente viu durante a pandemia que o setor de inovação cresceu muito, mas cresceu muito com oportunidades mais norte-americanas. E agora nossa bolsa tem 252 empresas internacionais listadas na bolsa. E tem poucas empresas internacionais de inovação listadas na bolsa. Então, o objetivo da nossa presença no Brasil é de conectar essas oportunidades early stage com o nosso mercado TSX Venture, que é único. É um sistema a dois níveis que permite acessar o mercado Venture, que é uma bolsa de Venture Capital, basicamente, e até chegar até o TSX, que é a nossa bolsa principal, e até fazer uma dupla listagem no Nasdaq, New York Stock Exchange no futuro. Então, esse caminho que a gente tem que promover melhor. O early stage, então eu estou entendendo que não são necessariamente negócios que já dominaram o mercado brasileiro, já são negócios que, teoricamente, já estão nascendo com a mentalidade internacional. Sim, eu diria que o investidor vai entender do potencial do Brasil, mas vai querer saber qual é o potencial lá fora também. Mas early stage, estou querendo dizer, pre-revenue é difícil, é muito difícil de captar dinheiro, de vender a sua empresa para qualquer investidor quando é pre-revenue. Quando tem um histórico de receitas, quando tem boa equipe de gestão e potencial de crescer, a partir do momento que a empresa tem uns 8, 10 milhões de dólares de receitas, pode ser dólares canadenses, acho que e tem um crescimento de 50% a 100% por ano, acho que o nosso mercado poderia considerar, dependendo do tamanho do setor também, mas já existe mercado para essas empresas. Esses já são os negócios de tamanho maior, então, já para chegar e ter justificar todo o esforço de tentar potencializar esse mercado no mercado norte-americano, no caso.
A coisa interessante é que o mercado venture é realmente a porta de entrada para para a capital internacional. Então você pode chegar lá, tem 1.700 empresas listadas no TSX Venture e pode fazer a graduação. Por exemplo, no setor de inovação tem 40% das empresas no TSX, no setor de inovação, são graduados da Bolsa Venture. E depois a gente tem mais de 200 empresas do TSX que tem uma dupla listagem no New York Stock Exchange, no Nasdaq. Então, isso é para mostrar que é um caminho natural, mas tem que começar mais cedo. Listagem não é o fim, é o início para nós. Marcelo, assim, tu vê isso como sendo uma esteira, assim, um potencial de chegar e tentar, digamos, aí visto, posicionar a empresa para chegar e posicionar para o mercado lá fora? Sim, eu vejo bem claramente. Agora, tem uma diferença importante aqui que acho que é legal para o pessoal que está ouvindo entender. Quer dizer, quando você está falando em listagem na Bolsa de Toronto, necessariamente você pode não ter zero revenue nos Estados Unidos. Você pode ter todo o seu negócio no Brasil. Vamos dar um exemplo mais claro que fica fácil. O Mercado Livre é uma empresa que tem negócio somente na América Latina. 97% do negócio da Mercado Livre é na América Latina. Ela tem pouquíssimo negócio nos Estados Unidos. Porém, ela é listada em Nasdaq. A ação dela é listada na Bolsa Americana. Então, não precisa que a empresa, necessariamente, para se listar lá, esteja vendendo lá. Ela precisa ser grande. Ela pode ser grande no Brasil, ela pode ser grande na China e ser listada em Toronto, por exemplo. Aí fica simplesmente uma estratégia de capital. De captação. Isso é diferente da empresa conquistar o mercado americano e também se listar lá. Então, tem diferença importante. Acho que isso é bem legal falar, né? Exatamente, e também é muito difícil pensar uma startup sonhar no Nasdaq. Tem muitas empresas pensando que o Nasdaq é o objetivo, mas tem que abrir o caminho antes, tem que abrir o caminho para atuar como empresa listada muito mais cedo, e depois você consegue, a partir dessa visão de empresa pública, fazer a boa retenção de pessoal-chave, melhorar o perfil da empresa, captar para fazer o growth da empresa e ter a equipe de gestão certa para chegar até o Nasdaq também, porque toda empresa de inovação quer chegar até o Nasdaq, mas tem muito que pode ser feito antes de chegar no Nasdaq. A gente tem algumas histórias, né, de alguns bancos que chegaram e fizeram essa estratégia de trabalhar aqui na Bolsa Brasileira e foram direto para o Nasdaq, né? Tipo, não passaram por uma experiência... Por exemplo, no Nubank. O Nubank não tem um cliente, deve ter algum cliente americano e canadense talvez, mas o grosso do negócio está no Nubank no Brasil. XP e Inter também acho que fizeram mesma isso. Coisa, só que eles estavam lá fora, fizeram uma IPO lá fora, né? Então não tem problema nenhum. Desde que o negócio tenha o tamanho que necessita e a atração suficiente para investidor de fora do Brasil, legal. Eu tenho desconfiança, isso aqui, o especialista aqui é o Guilherme, não sou eu. Eu tenho a desconfiança que é mais fácil para o investidor americano, somente o investidor institucional de bolsa lá, que tem muitos endowments, lá fora tem muito isso, é mais fácil ele comprar um papel, comprar uma listagem listada em Toronto, listada nos Estados Unidos, do que ele comprar direto um IPO aqui. Para ele é mais confortável comprar lá, porque ele está num sistema jurídico que ele entende. Claro, sabe jogar o jogo, né? É uma questão muito importante aqui, de acessar o bom mercado inicialmente. Você tem que ter a boa visibilidade no mercado. Uma empresa de inovação de 1 bilhão de market cap no mercado americano vai ser o número 400 e pouco a nível de visibilidade. Na TSX você fica no top 30. Então essa visibilidade com investidores, com analistas é muito importante. E depois você consegue fazer essa captação de investidores institucionais adicionais, mas já a Bolsa de Canadá, de Toronto, você tem 40% do daily trading que vem de fora do Canadá. Então para nós é uma questão de crescimento. A partir do momento que tem chegar a 1 bi de market cap, pode pensar em outros mercados, mas até chegar lá pode demorar um bom tempo. Essa oportunidade da empresa estar listada em Toronto, no Canadá ou nos Estados Unidos, ainda que não atue naquele mercado, tem a ver com o nível de maturidade do mercado, ou seja, um mercado mais estabelecido, com mais poder de capital, enxerga num mercado com mais espaço para criação de negócios, potencial para multiplicar o seu investimento. Em geral, o investidor de qualquer tipo de investimento desse tipo, de capital de risco em geral, ele está olhando algumas coisas, né? Ele olha risco, segurança e rentabilidade e liquidez. Principalmente quando o investidor de fora, me corrija aí se eu estiver errado, tanto o investidor americano como o investidor europeu, o investidor canadense ou até mesmo asiático, quando ele olha um mercado emergente como o Brasil e outros como a África do Sul, etc. Ele olha com duas visões, pelo que a gente tem conversado. Primeiro, que é um mercado de alto crescimento.
Quer dizer, se você olhar o mercado da Suíça e da Suécia, ele cresce 2% ao ano. O mercado brasileiro, quando está bem, cresce muito mais. Então, o mercado é um de alto crescimento. É lógico que o downside disso é que é um mercado de mais risco. As instabilidades são maiores. Então, Claro. ele bota isso no preço. Então, se ele vai fazer um investimento na África do Sul, no Brasil, na Índia, em mercados emergentes, de uma forma geral, ele vai considerar a taxa de crescimento desse mercado, a possibilidade do meu capital multiplicar muito rapidamente e com números legais, mas também ele, o risco, ele considera um discount de risco importante. Tem que Então, compensar, né? tem que compensar. Se eu pegar duas empresas totalmente iguais, assim, completamente iguais, com taxas de crescimento exatamente iguais, em Austin, no Texas, e em Florianópolis, com certeza vai ter uma taxinha de desconto, porque a empresa está no Brasil, está no mercado emergente, Sim, com uma situação um pouco mais, super, entre aspas, volátil. claro. Né? Então isso está considerado. Agora, o que atrai, e o Guilherme pode me corrigir se eu estiver errado, o que atrai é que as taxas de crescimento de países emergentes são grandes, são altas. Então, o capital, muitas vezes, ele faz uma alocação, algumas coisas vão para tal lugar, outro lugar, e um pedaço do capital de investidor institucional vai para um lugar onde a taxa de crescimento é alta. É o caso da Índia. China ficou muito ruim nos últimos 2 anos, tá? Onde o capital foi? Veio para o Brasil e Índia, basicamente. Só não veio mais para o Brasil, estava pandemia, eleição e tal. Foi muito para a Índia, né? No capital. Porque, apesar de Índia ser um país difícil, ele está numa taxa de crescimento muito alta. Então, atrai o capital um pouquinho mais agressivo. Sim, daqueles que não são tão conservadores. Para continuar o que o Marcelo está falando, é por isso que é tão importante ter um track record de crescimento para poder avaliar melhor a valuation da empresa, porque depois os fundadores da empresa vão querer ter o mercado certo para ter um bom nível de valuation para a empresa. Mas também, como o Brasil é um mercado difícil para entrar, uma empresa que tem sucesso no Brasil, acho que tem um potencial de crescer de maneira exponencial. Depois é só ver realmente a receita que está em reais, por exemplo, versus uma receita em dólares. É isso que pode atrapalhar um pouco, pode afetar um pouco a valuation da empresa, porque a percepção do real como moeda menos forte do que o dólar americano pode ser uma dificuldade também. Mas o investidor entende do potencial de crescimento no Brasil porque não é mercado acessível para empresas de fora. É muito difícil uma empresa de fora entrar no Brasil, mas uma empresa que cresce no Brasil com toda essa dificuldade, já estou morando no Brasil há um tempo, acho que tem um nível realmente de resiliência incrível os empreendedores do Brasil. Então, para mim, é um sinal positivo. Guilherme, a gente viu por muito tempo, principalmente no mercado Estados Unidos, Canadá e outras economias mais estáveis, uma zona de conforto do ponto de vista de investimento, né? Você uma segurança maior para aquilo que está sendo investido. E a gente sabe que muita coisa mudou. O mercado hoje ele é muito mais vivo, né? Isso está fazendo, na concepção da cabeça do investidor canadense, por exemplo, reavaliar os seus investimentos e talvez se encorajar a tomar um pouco mais de risco, enxergando uma boa oportunidade? Histórico de crescimento da Bolsa Venture é importante. Tem mais de 20 anos de atuação no mercado. Então, o nosso mercado retail, porque quem investe nas empresas no TSX Venture não são institucionais, são os retail investors do mercado canadense, americano. Então é importante ter entender que o Canadá tem essa maturidade de investidor retail que entende dos negócios, entende de mineração, entende de energia, entende de inovação, está começando a entender que tem oportunidade, mas acho que o investidor retail está entendendo também que tem que entrar cedo nessas empresas para ter um bom retorno. Para aproveitar, claro. Exatamente. Em vez de, como eu te falei, é o início, porque se ele está inicialmente na Bolsa Venture, é uma oportunidade para todo mundo de participar na criação de valor dessa empresa menor. Em vez de chegar como uma empresa já com um billion market cap, com um unicórnio consolidado, que ter um investidor achando uma saída para essa empresa que já chegou a 1 bi. Para nós, é toda uma questão de mercado retail aproveitando a oportunidade de criar valor com a empresa e fazer parte dessa criação de valor. Essa curva de crescimento é importante. Muito importante. É isso que está sendo criado no Brasil também. O mercado, o varejo, a pessoa física no Brasil está investindo mais na bolsa. Isso vai demorar um pouco para chegar a ter um ecossistema forte para suportar empresas em estágio inicial, mas é uma coisa que deveria se desenvolver no Brasil também. Como é que vocês veem o lado de inovação aqui no Brasil? Vocês estão vendo algum tipo de mercado específico que está fazendo diferença? O que vocês estão achando que vale a pena trazer lá para a Bolsa? Uma coisa interessante, eu acho que o Brasil, obviamente, tem muitas coisas em andamento, tem a fintech, tem um sandbox muito interessante que foi criado para gerar mais criatividade para o setor fintech no Brasil. E investidor norte-americano não entende muito bem do Brasil ainda. Então, o objetivo é
é de usar nossa plataforma para fazer essa conexão de maneira mais eficiente com investidores. E quando falo de investidores, estou falando de nosso programa de Capital Pool Company. Então, o TSX Venture tem esse programa muito legal, que são shells, empty shells, Capital Pool Companies, que são criadas por fundadores que têm experiência no mercado de capitais canadense, que estão atrás de oportunidades internacionais, no Canadá, mas também fora. Então, a nossa intenção para favorecer essa conexão com o investidor é de conectar bons projetos, eu diria, bons ativos de mineração, bons projetos, boas empresas privadas, boa equipe de gestão com essas equipes de gestão dos CPCs, Capital Pool Companies, para fazer uma fusão entre os dois. Então, a empresa privada vai acabar fazendo um reverse takeover da Shell, que já está listada na TSX Venture, para virar uma empresa listada. Então, para nós, é um caminho muito interessante. Inclusive, eu gostaria de levar mais CPC Founders para o Brasil para avaliar oportunidades. Estamos, então, numa fase de exploração e de conexão dessas oportunidades com o mercado norte-americano. Mas não tem um objetivo grande de listar, 10 empresas no primeiro ano. É um momento difícil, mas tem que começar com oportunidades específicas. Negócios mais orientados a business, mais a clientes, tipo assim, mais B2C, mais B2B, que a gente chama aqui, né? Eu não sei como é que vocês estão vendo isso. Acho que tudo que é fintech, agtech, health tech, tudo que está crescendo no Brasil e no mundo, AI e tudo, está chamando a atenção de investidor internacional. Agora, tudo que é transição para energia limpa também, clean tech, até life science, são setores que tiveram mais financiamentos e listagens esse ano na Bolsa de Toronto. Mas estamos com visão de médio e longo prazo. Não é uma questão de pegar uma janela de curto prazo para fazer listar uma empresa do Brasil na TSX Venture ou na TSX. É uma questão de posicionamento para o futuro. Então, por isso que tem muitas conversas que a gente tem que fazer no mercado para explicar como funciona a Bolsa Venture e também, como eu falei, levar mais investidores da TSX Venture para o mercado brasileiro, para conhecer melhor esse mercado. Claro. Eu falo do B2C porque da questão de ser negócios normalmente de massa são normalmente ativos com alto retorno, né? E talvez às vezes pode ser um negócio mais fácil teoricamente de ter uma base para crescimento forte, né? Alto. Fintech tem muito disso, né? De chegar e ter muitos serviços oferecidos para clientes finais e isso faz um valuation ir para a estratosfera. Por isso que a gente tem aqui na nossa região a gente tem uma tradição muito de negócios B2B, né? E muitas vezes voltadas às demandas, aos problemas particulares do Brasil. Por isso que eu venho pensando assim essa questão quais são os potenciais que teoricamente podem ser trabalhados para vender teoricamente para os outros players do mundo todo. Claro, eu percebo que o Marcelo pode comentar também sobre o ecossistema do Brasil potencial lá fora, mas a minha percepção é que tem realmente essa software as a service, sempre o investidor entende de SaaS, mas entende muito de hardware também agora. Então, o setor de inovação estava sofrendo bastante para captar dinheiro e agora estamos migrando para mais soluções de AI, mas também o setor de AI vamos ter que ver quais são as melhores. É sempre uma questão de escolher as melhores para nossos mercados. Eu concordo com o Guilherme, assim, e eu acho que também tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar, sem querer ficar fazendo patriotada aqui, né? Mas assim, o empreendedor brasileiro, eu fui empreendedor 4 vezes antes de estar em Venture Capital, é um herói, né? Pelo que ele enfrenta no dia a dia, para mim, ele é um grande herói. E particularmente, até falando um pouco do meu histórico, eu fui programador, fui analista de sistema e tudo, o programador brasileiro, juntamente com o programador americano e o desenvolvedor indiano, são os melhores do mundo, disparado. A qualidade de código no mercado brasileiro é comparável a qualquer lugar do mundo, por causa de um fato muito importante, por causa que são situações de altíssima criatividade. Então, o bom código sempre é um código que tem alta criatividade, pode ver isso. Então, o Brasil tem uma qualidade tecnológica muito alta, com muitas vezes uma situação ambiental adversa, falta de capital, falta de educação, falta de universidades tão boas quanto tem nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, mas mesmo assim a qualidade da tecnologia é uma qualidade muito, muito, muito alta, na minha opinião, né? Então acho que isso está ainda para ser, scratch the surface, não aflorou totalmente como pode aflorar. Tem muito potencial nessa base muito grande, da tecnologia mesmo, na tecnologia pura. É muito grande.
Eu vejo as empresas daqui da nossa região e outras fora. Se você olhar, por exemplo, o mercado financeiro brasileiro, a resiliência das pessoas que estão no mercado financeiro brasileiro é impressionante. Sim. Sabe, o executivo financeiro hoje do Brasil é considerado um dos melhores do mundo, porque ele passou por 30 anos de crises e planos e maluquices e plano fora. E, paralelamente a isso, todo o software desenvolvido para o mercado de seguros, para o mercado financeiro, foi de altíssima qualidade. Você veja os casos que a gente tem no Brasil, não tem no mundo, o Pix. Para falar um mais recente aí, né, do Pix, o Banco Central tem modernidades absurdas, que o real digital, outras coisas. Isso é uma coisa muito, muito de primeiro mundo acontecendo aqui no Brasil, no mercado emergente. Então, acho que isso aí é a hora que aflorar, que sair para o mundo, vai ser um impacto muito grande. Talvez a gente esteja num caminho de consolidar mais o ambiente para essas ideias crescerem, né? Acho que esse é o desafio que a gente enfrenta como país hoje. Ter um ambiente mais seguro, mais confiável para fazer as coisas acontecerem. Olha, capital de risco, ele é de risco, mas ninguém gosta de tomar risco, não. Tá? Então, capital de risco, ele é que nem coelho. Se você bate com muita força, ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Entra na toca. Então, assim, principalmente capital de bolsa, esse muito especulativo, ele é muito rápido. Ele entra no Brasil, tá ruim, ele vai embora. Então, isso traz uma oscilação grande. Então, eu acho, e a minha opinião pessoal, né, não sei se eu estou falando bem, mas assim, eu acho que um ponto mais importante é a estabilidade. É a gente saber o que vai acontecer amanhã. Isso. Sem grandes mudanças. Então, ter essa previsibilidade, né? Vai ter a reforma tributária, como é que ela é? Esse é o impacto, ela vai assim, legal, é assim que vai ser. Acabou, então tem que ter essa previsibilidade para você poder falar assim, agora eu vou botar meu capital aqui, claro, que está previsível pelo menos por 5 anos o que vai acontecer. Que não dá para ficar mudando a regra do jogo o tempo todo. Não dá para ficar dando tapa no tabuleiro do xadrez toda hora, né? Sim. Não dá. Mas o Brasil é um bom mercado para a disrupção digital também. Então, todas as soluções aqui para facilitar a vida das pessoas tem mercado gigante para isso. Então, para mim, o que pode ser feito no Brasil vai ter mercado fora também. E a resiliência do brasileiro, para mim, é impressionante também, do empreendedor. É mais uma questão de conectar e de abrir novas frentes para esses empreendedores também. No futuro, deveria ter esse capital disponível no Brasil. Hoje, o mercado não está muito disponível para esses empreendedores, mas a ideia seria de, no futuro, ter esses mercados interconectados. O capital norte-americano deveria participar, mas também o capital brasileiro deveria poder ajudar essas empresas early stage para crescer. E um dia isso vai acontecer. O ecossistema está crescendo e acho que o mercado também está mudando um pouco nesse sentido. Mas, por enquanto, a gente quer trabalhar com os players, com a B3, com os players locais para facilitar esse acesso ao capital, porque tem que ter uma solução de ser para capital de risco através dos nossos mercados. Investidores privados também, os PIs, VCs vão tentar procurar saídas também e às vezes podem sair um pouco antes de chegar até o Nasdaq. A gente acredita também que pode ser uma boa solução de fazer esse trabalho, de ajudar a empresa a crescer e sair na Bolsa de Toronto para esses fundos. Sensacional. Baita história. Acho que a gente conseguiu passar nesse episódio aqui muita informação, né, para o empreendedor que está escutando, que está nos acompanhando. Hoje, Guilherme, qual que é o melhor caminho, né, para o empreendedor que quer se conectar, por exemplo, com o mercado canadense, quer desenhar o produto, a solução dele para acessar uma internacionalização? O que hoje vocês estão propondo nesse sentido? Muito bom. Tem um programa de FDI do governo canadense que pode ajudar empresas nesse cenário de internacionalização, e todo empreendedor que conhece o Canadá sabe que tem muito apoio para crescer no Canadá. A facilidade de fazer negócios lá é incrível, e até chegar a levantar capital no Canadá é mais fácil quando você tem uma presença lá. Mas do meu lado, só do lado da bolsa, é mais uma questão de entrar em contato comigo, se quiserem, para avaliar essa opção, avaliar o nível de prontidão para a listagem, porque é toda uma jornada, todo um caminho. Então, tem que se comportar como empresa listada muito antes de se listar. Então, eu vou poder ajudar as empresas também a abrir novas frentes quando for o momento certo também para chamar a atenção do investidor. Mas tem um trabalho muito grande a ser feito para realmente ajudar nessa preparação. Mas governança, etc. Governança, tudo que é, na verdade, uma questão de atuar como empresa listada antes de ser uma empresa listada. Fazer a sua parte, né? Fazer o trabalho, a lição de casa. Exatamente. O pessoal te procura no LinkedIn? Onde é que é? Qual plataforma que normalmente o pessoal te procura? Guillaume Legare, TSX Ventures, sou responsável de América Latina, a partir daqui de São Paulo. Então, será um prazer de
de interagir com empresas que têm esse desejo de crescer lá fora e de captar também na América do Norte, através do mercado canadense. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Legal, Quiser obrigado, deixar um pessoal. recado final para a galera acompanhar a Invisto. Isso, bom, aí a coisa mais fácil sempre pelas mídias, né, LinkedIn, Instagram, e também nosso site é bem fácil de conhecer, www.invisto.com.vc, né? E lá a gente tem um processo bem fácil da empresa se apresentar e a gente poder avaliar. Nosso processo de avaliação é rápido, bom, e todo mundo tem feito um bom trabalho aí para poder apresentar as empresas e os projetos para a gente avaliar. Legal, show de bola. Muito obrigado, então. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia. Se não está inscrito no nosso canal, faça isso. A gente está realmente nesse Startup Summit subindo a régua de conversa quando a gente fala de investimentos, de startups, de empreendedorismo. E o nosso sonho, o nosso propósito é que você aplique isso na tua vida e no teu negócio. Então, inscreva-se e acompanhe o nosso trabalho. Agradecer a quem Invisto, parceira nessa iniciativa aqui no Summit. Ao Economia SC também, com a Ana Paula. E a gente se vê no próximo episódio do Jogando pra Jogando. Plateia, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.